Vale, meu Deus. Gente, ó, então assim, mais uma vez, bom dia. A gente começa a aula de hoje, certo? Com essa comemoração do de vida, né? De vida, mais um aninho de vida do Rafael, graças a Deus. E aí eu quero antes de tudo, de começar a aula, eu quero dar só uma explicação a respeito do que nós vamos estar fazendo. O que que acontece? Como eu percebi que a grande maioria de vocês estão fazendo a aula, aliás, estão fazendo prova, a AC2 da primeira etapa agora, se eu não me engano, certo? A AC2 da primeira etapa agora, eu então resolvi fazer o seguinte, para que o português ele não fique tão distante das outras disciplinas, tá certo? Não fique tão distante das outras disciplinas. Então, assim, a gente vai dar uma desacelerada, a gente vai estar revisando alguns conteúdos, revisando alguns assuntos, tá certo? Para que a gente possa acompanhar de maneira correta as outras disciplinas de vocês, para o português não ficar tão lá na frente, né? Tão lá na frente das outras disciplinas. Aí hoje, o que foi que eu coloquei? Eu coloquei lá o vídeo da aula gravada sobre o assunto de orações, né? Orações, frase e período. E aí a gente vai estar dando uma revisada em alguns assuntos, certo? Sobre isso. Tá lá a videoaula gravada. Vou colocar aqui a Giovana que está entrando. Colocar a aula, coloquei lá a aula gravada e aí depois nós vamos estar por aqui também, certo? Conversando com vocês sobre esse assunto, tá bom? Vocês aguardem só um instante para a gente poder começar, mas antes de nós começarmos, peguem o livro de vocês, o livro de gramática, e coloquem na página 5 do livro de vocês. Coloquem na página 5. Peguem o livro de gramática e coloquem na página 5, tá bom? Só um instante. O que foi? Yuri, o que que você tá... O que foi, Ô Yuri? tio, Peraí, calma, só um instante. O que foi, Yuri? Não, Vai, tio, calma, nada pode não, nada falar. não. vai ter atividade, só vai ter atividade, porque a atividade a gente já fez. Antes de tu entrar, Cauã, se bem que já teve a outra aula, né? Tu já olhou a postagem da agenda Sim, e o que é que tinha lá como atividade? O que que tinha lá, Cauã, como atividade? Não me... caderno. Pronto, pronto, Cauã. Se tem lá Caderno. caderno é porque vai ter Cadê? atividade. Aí eu só vai Pois é, passar você o olha caderno, sempre, tio? né? Eu vou passar a atividade no caderno, né? Vou estar colocando uma atividade para vocês fazerem essa atividade no caderno, tá certo? Ei, tio, Tá Oi, tio, bom. eu tô aqui no pode celular falar. e ele tá descarregando, aí eu vou passar pro computador, viu? Tá certo, pode passar. Mas não deixe de entrar na aula não, viu? Sei, já tô entrando aqui, peraí. Tá certo, Andrei. Gente, então assim, ó, vamos lá, vamos falar aqui, né, com vocês. Estamos aqui na página, todo mundo já pegou o livro, tá na página 5 de vocês? Peraí, Sim, tio, tio. peraí. Sim, Certo. sim, Então, antes de nós sim. entrarmos aqui antes de nós começarmos, primeiro deixa eu ver quem está aqui. Eu vou fazer vou só confirmar. Tio, é a de gramática? Isso, é o de gramática, Yuri. Eu vou só confirmar quem é que está aqui e aí vocês vão me dizendo, tá bom? Tá certo? Aí liga o microfone ou fala no chat para mim. Bem rápido fazer aqui uma chamada com vocês. Ô, Ana Lara, tá aqui? Beleza.
Ana Lara, tá aqui? Sim. Tá, né, Lara? Certo. O Andrei, tá aqui também. Só um instante. Anne, tá aqui também, né, Anne? Trocar o Certo. celular pro Cauã David. computador, tio. Eu sei, eu lembro. Ele disse. Cauã David, tá aqui? Aliás, Arthur primeiro, né? O Arthur, tá aqui, o Arthur? Estou. Certo. Cauã David. Já falou aqui comigo também. O Cauã Matos. Oi, tio. Tudo bom, Cauã? Todo dia. Emily tá aqui. Emily auxiliar, né, Emily? Todo dia é, né, Emily? Essa é Emily. Andrei. Francisco Andrei tá aqui? Tá certo. Certo. O Francisco Gabriel tá aqui? Francisco Gabriel tá aqui? Tá, né? Deixa eu ver. Gabriel Mota é o mesmo. Deixa eu só ver aqui. Francisco Gabriel Santos Mota, certo. Francisco Rodrigo. Presente. Tudo bom, né, Rodrigo? Johanna tá aqui. Giovana, não esqueci de perguntar aqui sobre a Giovana depois do Gabriel. Presente. Giovana tá aqui, certo. Johanna também. Yuri, Presente, tio. certo. Rafael, aniversariante. João Vitor, tá aqui? O João Vitor, tá, né? Presente. E aí, Vitão, tudo bom? Tudo, tio. Guilherme, José Guilherme, Presente. certo. Deixa eu ver aqui quem é agora. Laís também tá aqui, né, Laís? Presente. Maria Clara tá aqui, Presente. certo. Maria Gabriela também tá aqui, né, Gabi? Presente, tio. Isabelle, Maria Isabelle tá aqui? Isabelle tá aqui também. Marília Braga tá aqui, Marília Braga? Marília Braga tá aqui? Não, tio, É tá não. sempre é aquela que sempre falta, né? Sim. Mas aí ela tá vindo, às vezes ela aparece. Miguel tá aqui, o Miguel? Presente. Certo, Miguel. O Pedro Enzo tá aqui? Não, tio. Pedro também tá faltando, né? Pedro Gabriel tá aqui? Também não. Rayane tá aqui, né, Rayane? Deixa eu ver. Sara tá aqui. Samuel tá aqui hoje ou não? Samuel tá aqui hoje ou Não, não? tio. Tá não, tio, mas ele participou da aula de Ele geometria. participou da aula de geometria. Era prova? Sim. Sim. Ah, tá certo. Ou deixa eu só ver aqui que não me responderam, mesmo eu dizendo que tá aqui, tem que me responder. Sara, tá? A Sara tá aqui? Tá, tio. Não. Tá? Uhum. Ela entrou, mas saiu. Sara, coloca aí no chat pra Não, mim. tio, ela tá aqui ainda. Tô vendo ela. Pois deixa só ela responder, viu, ô Yuri? Sara, coloca aí ou no microfone ou Beleza. coloca no chat. Sara. Certo, Rayane, já coloquei tua presença aqui. Estou esperando só a Sara responder.
Gente, alguém fala aí com a Sara? Não sei se deu problema, acho que ela saiu, acho que deu algum problema na internet dela, né? Pode ser que esteja com algum Pois problema na é. internet. É verdade, pode ser que tenha algum problema aqui. Eita, eita, Jamil, ficou, teu microfone ficou. Tio, às vezes ele buga. É, a internet, como um todo, ela tá, tem hora que ela tá bugando. Então vamos lá, gente. Agora a gente pode começar Tio, a Sara normalmente a entrou. nossa aula. Eu vi, eu olhei aqui, viu? Pode começar normalmente a nossa aula, certo? O, todo mundo com o livro já ou não? Tá certo? Sim, tio. Então, ó, vamos lá. A gente hoje vai estar falando a respeito, vai estar passando, né? Só revisando, como eu já disse. Por que que isso é bom? Por que que é bom a gente estar fazendo essa revisão? Porque quando vier a AC1 da segunda etapa, que logo, eu acho que quando vocês acabarem essas provas, vocês já vão começar a se preparar para a AC1 da segunda etapa, porque por conta dessa pandemia, as coisas acabaram ficando muito, as coisas ficaram um pouco atrasadas, digamos assim. E aí a gente está colocando em dia tudo, né? Vocês fizeram essas provas agora. Aí por que que o professor Alex está fazendo essas revisões de conteúdos? Porque, para a gente não ficar tão lá na frente, como eu disse, das outras disciplinas, para não ficar tão lá na frente de matemática e história e outras disciplinas de vocês, para a gente poder acompanhar de uma maneira, né, condizente com todas as outras disciplinas. E é bom, por que que é bom essas revisões? Porque aí a gente reforça. E aí eu não vou estar vendo ninguém com nota baixa, porque vocês não fizeram a prova de português. Online, não, né? Não, vocês não fizeram. Vocês fizeram a prova das outras disciplinas, mas a prova de Ô, português tio, ela ainda não teve. Se a gente for continuar dessa maneira, só um instante, viu, Hanna? Se a gente for continuar dessa maneira, nós com certeza faremos a prova online. Se nós voltarmos para a escola, aí nós teremos a prova presencial mesmo. Diga, Johanna, pode falar. a prova do senhor vai ser só de marcar também, né? Mesmo que Se ela seja for assim. Se ela for online, certo? Se ela for online, ela vai estar sendo. Eu acredito que ela vai ser só de marcar, viu? Tá Não certo. sei, viu, Lara? E Não sei. continua sendo, Não continua tenho sendo essas. 8 questões, como as outras matérias, ou vai ser 15? Assim, até onde eu sei, até o presente momento, as informações são de oito questões. Se mudar, vai ser passada para vocês. Tá certo. Tá bom, Johanna? Ó, então vamos lá. Vamos tentar diferenciar o que cada conceito vai nos dizer, tá entendendo? Eu tenho frase, oração e período. Eu tenho que entender que frase, oração e período não são a mesma coisa. Eu tenho que entender que eles não são a mesma coisa, tá certo? O que que eu tenho que entender? Que frase e oração e período, dependendo do que eu vou perguntar, certo? Eu tenho que saber diferenciar o que cada um é. O que que é a frase, qual é a função da frase, qual é a função do período, tá certo? Qual é a função da oração. Quando, ó, uma coisa vocês já sabem que toda aula eu pergunto isso, o professor Alex sempre faz isso. Professor, por que que o senhor sempre faz isso? Para quando o aluno chegar no ensino médio, ele não ter tanta dificuldade quando o professor estiver falando sobre orações, certo? Para ser oração precisa ter o quê? Eu sempre digo, para ser oração precisa ter o quê? Verbo, muito bem, Andrei. Gostei de ver, foi ligeiro na resposta, e é porque foi digitado. Para ser oração, tem que ter verbo. Falou em oração, precisa de verbo. E aí, assim, existe o conceito para cada um, tá certo? A oração, o conceito de oração principal é que ela tem que ter verbo. Tem que ser uma frase construída em torno de um verbo. E aí nós temos aqui, ó, o Rafael, aniversariante, lê aí para mim o conceito de frase. Qual página? Página 6, viu? Vamos começar a página 6. Já foi respondida essa atividade, não foi? Sim. Pronto. Foi, tio. Então a gente só está revisando. Foi, tio. Então a gente só está revisando. Pode ir, Rafael.
Silêncio. Frase é a palavra ou conjunto organizado de palavras com sentido completo que estabelece comunicação. Muito bem. Então, o que que o Rafael acabou de dizer? Que frase é o conjunto de palavras ou uma palavra, mas que tenha sentido. Isso, quando eu falei sobre orações, frase e período, eu quis dizer o seguinte: quando aparece só uma palavra, ela é considerada frase, professor? Ela é considerada frase se vier algo complementando ela. O que é que precisa vir para complementar uma frase? Quando ela é uma palavra só? Alguém lembra? Pode dizer? A pontuação? A pontuação. Muito bem, Arthur. Olha o que foi que eu acabei de colocar no chat aí para vocês, ó. Se eu coloco a palavra sim, que nem o Andrei colocou aqui, esse sim aqui, ele é simplesmente considerado só uma palavra. Mas se eu coloco simplesmente uma pontuação nessa palavra, ela passa a ter sentido. E quando ela passa a ter sentido, ela passa a ser uma frase. Então, professor, isso aqui significa que é uma frase? Exatamente. Nós temos aí uma frase. Tá certo? Até aqui todo mundo entendendo? Organizada de palavras de sentido completo. Sim. Então, ó, é a palavra ou conjunto de palavras. Significa, então, que a frase ela não só é aquelas várias palavras dentro de uma construção. Pode ser uma única palavra só, com pontuação, e ela será considerada também frase. Tá certo? E aí vamos para a Johanna agora, uma mulher. Johanna, período. Vala, Sara, eu acho que o problema pode ser contigo, aí na tua internet ou no aparelho, certo? Sai e entra novamente, que nem o Andrei está falando. Se ela não está escutando, né, professor? Como é que o senhor está dizendo para ela? Sai e entra novamente. Vou colocar para ela. Pode ir, tio? Só um instante, viu, Johanna? Deixa eu só terminar aqui de colocar aqui para a Sara. Tá certo. Pode ir, Johanna, pode falar. Período é a frase que se organiza em torno de um ou mais verbos ou locução verbais, constituindo-se, portanto, de uma ou mais orações. Exatamente. Então, o que acontece? Já o período, não. O período será o quê? O período ele vai ser essa construção, certo? Vai ser essa organização de um ou mais verbos. Se a oração ela tem verbo, então o período ele vai ser essa organização de um ou mais verbos. Por exemplo, quando eu digo o seguinte, e esse período ele vai se encerrar na pontuação, a gente tem que prestar atenção nisso. Então, quando eu pego, por exemplo, um parágrafo, onde esse parágrafo ele termina, tem 5 linhas, certo? E ele termina nesse ponto final, nessa pontuação. Eu tenho quantas orações? Aí eu vou contar quantos verbos. Eu tenho quantos períodos? Eu vou me prestar atenção na pontuação. Finaliza na pontuação. Se só teve um ponto final, na pontuação, finaliza nessa pontuação. Se teve somente esse ponto final ao final da frase, eu terei, então, um período só. Tá certo? Um período somente. Continua para mim. Deixa eu ver. Emily, continua para mim. Oi, tio. É oração, né? Isso. Oração. Organiza-se em torno de um verbo ou de uma locução verbal, podendo ou não ter sentido completo. Então, a oração ela pode ou não ter sentido completo, né? O importante da oração é que ela vai ter verbo. O importante dessa oração é que ela vai ter verbo, tá certo? Aí nós vamos agora para os exemplos aqui, ó. Vamos agora para os exemplos de cada um aqui, tá certo? Fique de olho. Em um período teremos tantas orações quanto forem os verbos ou locuções verbais. Significa, o período, quando eu perguntar quantas orações tem no período, você vai prestar atenção quantos verbos tem
naquele parágrafo, naquele fragmento que vai estar exposto lá na sua prova ou no seu livro. Aí nós temos aqui, ó, período simples, possui uma oração. Quando eu falo de período simples, ele possui uma única oração. Quando eu falo de período composto, ele possui duas ou mais orações. Tá certo? Até aqui, até nesse momento aqui, todo mundo entendendo? Vou já falar, Lara, né, sobre a locução verbal também. Até aqui, Eu tô. todo mundo entendendo? Certo. A Lara, ela colocou uma coisa aqui que é muito importante, já foi dito nas aulas anteriores, e é bom estar reprisando e revisando. Locução verbal, professor, só conta como um verbo, né? Isso mesmo. Locução verbal só conta como um verbo. São dois verbos que aparecem, mas eles são dois verbos, para ter sentido, eles trabalham juntos. É dois verbos em um, né, tio? Exatamente. Para ter sentido, eles trabalham em um. Muito bem, Yuri. Então, o que acontece? Eles dois juntos terão o sentido de um, né? Terá o sentido de um, certo? Então, o que acontece? Quando tiver uma locução verbal, que é chamado verbo auxiliar e o verbo principal, nós teremos aí uma única oração. Eu não posso contar como duas orações. Eu tenho que contar somente com uma. Às vezes o aluno acaba errando porque não se atenta nisso. Aí, ó, período composto, professor, é o quê? Período composto, como eu disse, possui duas ou mais orações. E aí, falando sobre a locução verbal. A locução verbal é formada por dois ou mais verbos. Dois ou mais verbos. Com a função de um único verbo apenas. Assim, vamos usar pode deixar, pôs-se a trabalhar, estava esperando, passar, posso ver. Aqui é exemplo de locução verbal, né? Ó, vamos usar pode deixar, pôs-se a trabalhar, estava esperando passar, posso ver. São exemplos de locução verbal. E aí, na outra página, na página 8, eu vou pedir para a Gabi. Gabi, lê para mim aí os exemplos da página 8. Qual página? Página 8. Tá. Tipo, olha lá o chat. Eu Como é? devolvo os. Espera aí, Gabi, não entendi. Como foi? Olha o chat, tio. Rapidinho. Certo, vou olhar. Só um instante. Vai, Gabi. Tá. Eu devolvo o seu dinheiro. Frase com um verbo. Portanto, é um período simples, com uma oração. O vendedor entrou no trailer e voltou com um papel na mão. Frase com dois verbos. Portanto, é um período composto, com duas orações. Muito bem. Então, assim, eu devolvo é um verbo só, e temos aí uma única oração. O vendedor entrou, primeiro verbo, no trailer e voltou, segundo verbo, então eu tenho um período composto, tá certo? Aí a Johanna perguntou o seguinte, professor, vou te responder, viu, Johanna? Porque eu tô para finalizar o que eu estava falando. Aí a Johanna perguntou o seguinte, professor, locução verbal e advérbio tem diferença? Tem. Advérbio é uma palavra que modifica, que vem para modificar o verbo, para trazer uma informação, acrescentar uma informação ao verbo, tá certo? Já a locução verbal é a ação desse verbo. Tá entendendo como é que é? Vou explicar mais ou menos como é que funciona. Por exemplo, ó, gosto muito de você. Então, assim, olha, esse muito, ele é um advérbio, certo? Esse muito, ele é um advérbio. Ele veio para dar intensidade, certo? Para falar sobre a intensidade do verbo gostar. Gosto muito de você. Eu poderia dizer só o seguinte, gosto de você. Não teria sentido? Certo, Johanna? Aí, só que quando eu coloco muito, certo? Eu coloco uma palavra para falar a respeito, para modificar o verbo, certo? Isso passa a ser um advérbio. Gosto muito de você. Então, esse muito, ele modificou. Eu nem gosto pouco e nem só gosto. Eu gosto muito. Então, ele trouxe uma característica para esse verbo. Isso se chama advérbio, tá certo? Qual é o advérbio, professor? O advérbio de intensidade.
muito. Tem advérbio de lugar, de modo, certo? De tempo, tem vários advérbios. E o que é a locução verbal? A locução verbal seria justamente o que dois verbos. A locução verbal, ela é dois verbos, o auxiliar e o principal com a função de um. Tá certo? Então, assim, por exemplo, que nem tem um exemplo aqui de vocês, ó. Posso ver, por exemplo, né? Ou estava esperando. Eu estava esperando você. Então, ó, eu estava esperando você. Estava é verbo, esperando também é verbo. São dois verbos. Só que dois verbos com a função de um, o auxiliar e o principal. O advérbio, ele não é verbo. Ele vem complementando, trazendo uma característica, modificando o verbo. E aí essa modificação vai trazer o sentido de quê? De lugar, de tempo, de modo, de intensidade, de negação. Essa é a diferença, então, entre locução verbal e advérbio. Advérbio não é verbo e locução é verbo. Locução verbal. Pode falar. Tio, eu acho que você não entendeu minha pergunta. Pois diga aqui, porque tem assim, ó. Tem aqui assim. Tem diferença entre locução verbal e advérbio? Tem desse jeito. E locução. Ah, tu tá dizendo locução verbal e locução adverbial, é isso? Sim. Pronto, mas aí é essa mesma explicação. A locução adverbial é porque vai existir duas palavras com a função de advérbio. Lembrem-se, toda vida quando eu falar de locução, é porque sempre terá duas palavras. Quando eu falar sobre locução verbal, duas palavras, locução adjetiva, duas palavras, locução adverbial, duas palavras, sempre tendo duas palavras, mas a mesma função. Locução verbal tem a ver com o verbo e locução adverbial vai ter a ver com a modificação do verbo, certo? Vai ser a mesma função do advérbio, só que a diferença é que será duas palavras com a função de advérbio. Mas não será a locução adverbial não será verbo. A diferença está aí, viu, Johanna? Locução verbal são dois verbos. Advérbio não é verbo. E locução adverbial também não é verbo. Vai poder diferenciar nisso, tá entendendo? Professor, e como é que é a locução adverbial? Geralmente ela vem acompanhada de preposição. Tá certo? Deu para entender? Sim. Sim. Pronto, então é isso. Gente, então assim, ó, finalizando a aula, é isso. A revisão hoje a gente está falando a respeito de orações, frase e período. Só para rapidamente fazer esse resumo, período seria o quê, professor? Período seria toda a construção, né? A organização dessa construção dos verbos dentro de um período, né? O período ele seria isso, essa construção, essa organização dos verbos que nós utilizamos. Já a oração, deixa o Rafael dizer aqui, ok, né? Já a oração é o que você vai construir em torno de um verbo. E a frase tanto faz ter verbo como não, tanto faz ser um conjunto de palavras como somente uma palavra, mais acompanhada de pontuação, será chamada de frase. A diferença entre elas é isso. Então, professor, significa que toda oração, toda frase, na verdade, pode ser uma oração, mas nem toda oração pode ser uma frase. Isso mesmo. Toda oração, toda frase pode ser oração, mas nem toda oração pode ser frase. Como assim, professor? Porque para ser oração precisa ter verbo. E a frase tanto faz ter verbo ou não. Ela, dependendo, ela vindo com a pontuação, ela vai ser considerada frase. Alguma dúvida nesse momento ou não? Digam para mim. Não, tio, de boa. De boa mesmo, ficou todo mundo, tem certeza que não ficou nenhuma dúvida a respeito desse assunto? Dá para entender? Johanna, conseguiu compreender a diferença de locução verbal para locução adverbial? Sim. Deu, né? É só se atentar a isso. Essa é a parte principal. Locução verbal é verbo.
são verbos. Locução adverbial não tem verbo. Esse adverbial é só para dizer que vem junto do verbo. Esse ad, no latim, significa junto. Então, adverbial, junto do verbo. Tá certo? Tá bom, André, eu entendi. Viu? Gente, então, assim, no mais é isso. A aula, ela fica por aqui, tá bom? Um beijão no coração de... Aliás, calma que ainda... atividade. Pronto, exatamente. Vou dizer isso agora, viu, o Cauã? Tá, lembrei agora. Gente, ó, o que eu quero da atividade de casa de vocês? A atividade de casa de vocês será o seguinte: não pode ser tirada do livro, tá bom? Eu vou querer que vocês coloquem 2 exemplos de frases, 2 exemplos de oração e 2 exemplos de período, tá certo? 2 exemplos de frase, 2 exemplos de período e 2 exemplos de oração. Próxima aula, vocês vão apresentar esse exemplo de vocês. Da mesma maneira que o professor está fazendo aqui, vocês vão fazer na próxima aula, tá certo? Na segunda-feira, né? Vai ser a nossa próxima aula. Então, assim, na próxima aula, vocês vão estar fazendo essa mesma apresentação que o professor faz aqui. Ah, professor, se eu quiser fazer com slide, eu posso? Fazer um slide, colocar essas frases e explicar, apresentar aqui? Eu posso? Pode. Vocês podem fazer isso, certo? Mas o tio, não, Lara, eu tô acabando de dizer aqui porque que eu tenho que escrever no mural. Já acabei. Ah, já tá lá no caderno. Botei atividade no caderno, que é, né? São três frases, ou são 2 exemplos de cada. Oração, frase e período. Vocês vão fazer 2 exemplos de cada, tá certo? 2 exemplos de frase, 2 exemplos de oração e 2 exemplos de período. Muito bem, Johanna. E aí, assim, professor, se eu não quiser fazer como slide, só apresentar mesmo aqui no dia da aula, posso? Pode, não tem problema. Vocês podem fazer como slide ou podem simplesmente apresentar normalmente a frase de vocês, tá bom? Ficou alguma dúvida? Não. Tem certeza? Nenhuma dúvida? Não. Certo? Então, ó, beijão no coração de cada um de vocês, tá bom? Até a próxima aula. Não esqueçam dessa atividade de vocês, tá bom? Beijão e um bom final de semana, né? Um bom resto de sexta-feira e um bom